Converso com a diretora de Estratégia e Sustentabilidade da ERT Bioplásticos, a Gabriela Gugelmin. Oi, Gabriela, boa tarde. Boa tarde, prazer em estar aqui. Ok, vamos falar um pouquinho aí sobre o uso de bioplásticos no agronegócio. Eu tenho aqui que terça-feira agora, amanhã, né? Dia 15, é isso? Ou não? Amanhã é dia 15, João? É o dia do consumo consciente. E o bioplástico é uma forma de consumir embalagens de forma consciente, né? O que é o bioplástico? É um plástico degradável. Agora explica melhor para a gente. Sim, o bioplástico feito pela RT é um plástico 100% compostável, ou seja, ele vem a partir da fermentação da cana-de-açúcar e no fim de vida ele vira adubo, sem gerar microplásticos, virando de planta a planta, que a gente chama, né? 100% circular. A gente costuma dizer aí do tempo que os plásticos e PVCs demoram para se diluir na natureza, é um grande poluente. E o bioplástico, ele se dissolve na natureza, virando adubo, retornando ao seu estado original, ajudando a planta a se desenvolver. Em quanto tempo? Em até 6 meses. Então, o nosso bioplástico ele é certificado compostável pela TÜV Áustria e pelo BPI nos Estados Unidos, de que ele vai virar adubo sem ecotoxicidade ao solo em até 6 meses. Então, ele é muito útil também para o cultivo no agronegócio, né, para fazer essa proteção das plantações com plástico, que muitas vezes é usado o plástico comum, o polietileno, mas ele é 100% compostável, inclusive se enterrado. Então, ele pode ser enterrado perto do cultivo e vai virar adubo novamente. E ele vem em que forma? Ele vem na forma de um filme? Isso porque eu lembrei aqui outro dia, eu fiz uma entrevista com o pessoal da CAT, que produz mudas, e eles estavam usando um plástico biodegradável para fazer os copinhos de mudas, ou os vasinhos pequenininhos de muda, porque aí você já enterra tudo. O que acontece é que muita gente, às vezes, enterra o plástico que é PVC e esse não dissolve depois. E esse já dissolve na forma de adubo. Tem a ver com esse processo? Sim, é muito parecido. Então, o nosso a gente vende em forma de pellet, que é um grãozinho, e ele pode ser transformado em filme, em potinhos para o plantio, enfim, em diversos tipos de embalagens e formatos diferentes, todos sendo compostáveis no fim de vida. Onde é que eu acho esse plástico? Como é que eu reconheço esse plástico? Porque olhando aparentemente vai parecer que é um plástico, precisa de uma identificação Sim. especial. Sim, bom, a gente tem que diferenciar muito claramente entre o plástico oxibiodegradável e o compostável. Então, hoje existe muito no mercado um plástico que chamam de biodegradável, mas de fato ele tem um aditivo que microfragmenta o plástico comum, como o polietileno ou PVC, e vira microplástico. É diferente do compostável. Então, como que você vai identificar? Vai ter que dizer alguma coisa na embalagem que ele é compostável e procurar, muito importante procurar os selos. Então, hoje, mundialmente, o selo TÜV Áustria é muito reconhecido, o selo BPI dos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós criamos o nosso próprio selo dos nossos materiais. Então, o que é feito com o nosso material vai com um selo chamado Esse Plástico é Planta. Você também pode se informar mais no landing page do nosso site, que é esseplasticoeplanta.com, e a gente vende em todo o mundo, principalmente aqui na América Latina. Bacana. Bom, a gente falou aqui da utilização nele no agronegócio, como filme protetor ou então embalagens rígidas para colocação de mudas ou para você fazer áreas de cerco nos pés para proteger contra pragas e doenças e gramíneas. Agora, ele pode ser usado comercialmente? Por exemplo, a gente vê muito consumo de plástico na produção de garrafas de água, garrafas de refrigerante. Ele pode ser usado para esse fim também? Sem dúvida, e ele já é muito usado em outros países que já têm legislação. Então, muitos países da Europa, a Itália é um grande exemplo, a gente vê o plástico compostável sendo usado em garrafas de água, em todas as sacolas de supermercado, sacos de lixo. Então, a gente espera que no Brasil esse volume vai aumentar e vai chegar, nessas aplicações do nosso dia a dia também. Olha, que legal isso, hein? Bacana, gostei, gostei. Então, é uma questão de
de incentivar. Eu pergunto para você, a planta que produz a partir dos plásticos, ela precisa ser modificada ou é uma planta especial para produzir esse bioplástico, para produzir a embalagem? Não, quem produz a embalagem produz exatamente na mesma máquina que produz com o plástico comum. Vão mudar os parâmetros de máquina, porque a temperatura, a velocidade vai ser Sim. diferente, mas não precisa fazer nenhum tipo de adaptação na planta. É uma questão de pequenas adaptações, só na planta que já produz o plástico convencional, porque ele tem características próprias e diferentes. Mas são pequenas adaptações, como você disse, o que é muito legal, porque vai muito aí da escolha da matéria-prima, não é isso? Exato. A gente vê muito hoje a indústria plástica reclamando, né, que o plástico é o vilão, que vai perder volume, que perde para o papel muitas vezes, né, hoje em dia, mas o Uhum. papel acaba sendo uma alternativa bem mais cara. Então agora chega um material que é mais barato que o papel e ainda atende a indústria plástica. Então, é só uma troca de matéria-prima para a indústria plástica atender e fazer uma embalagem que também é sustentável, tão quanto o papel. E aí ele vai ter um custo de produção um pouquinho maior que o plástico convencional, é isso, mas não chega ao papel, que é bem mais caro. Exatamente, exatamente. Então, o bioplástico mais ou menos é o dobro do plástico comum, mas o papel ainda é o dobro do bioplástico. Então, fica ali nesse intermediário. Legal, muito bacana. Gostei muito dessa nossa conversa. Aproveitando para lembrar que amanhã, terça-feira, é o dia do consumo consciente e falamos aqui sobre o bioplástico, que ele volta, é o plástico de planta para planta. Só por curiosidade, ele é feito a partir de quê? Do bagaço, da cana-de-açúcar, de qual parte? Não, é do açúcar mesmo, é a fermentação do açúcar. Fermentação do açúcar. Legal. Isso. Muito bom. Muito obrigado aí pela entrevista, pela conversa e para quem quiser saber mais sobre esse produto fantástico, qual é o endereço de internet de vocês? ertbio.com. Ok. Muito obrigado aí pela participação. Uma ótima semana para você que está só começando. Tchau. Eu que agradeço. Obrigada.